Olá, sejam todos bem-vindos ao mais recente e novo podcast Bloco Baixo. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio. Este que é o episódio de um podcast que irá fazer parte das vossas quartas-feiras. Às 11h30 nós iremos tentar ser disciplinados a lançar episódio. O meu nome é Guilherme Mateus e eu tenho na minha companhia dois grandes amigos, que é Tomás e André. Olá a todos, espero que gostem. É um prazer estar aqui. Meus amigos, isto aqui não será uma entrevista, mas será uma conversa de três amigos, como vocês normalmente devem ver nos corredores da vossa escola ou no bar, mas claro, com um linguajar respeitoso e muito técnico, para que não se torne realmente uma conversa de bar. Como é importante salientar, nós, como disse no início, teremos episódio todas as quartas-feiras, fazendo aqui uma apresentação muito rápida. Todas as quartas-feiras às 11h30 teremos episódio, mas caso nós façamos algum tipo de emissão especial ou qualquer tipo de episódio especial... Fora do contexto. Pois, nós tentaremos avisar-vos através do nosso Instagram, que é @oblocbaixo, e o canal do YouTube, que é o Bloco Baixo. Também podem visitar as nossas redes sociais, porque seria fixe também visitarem as nossas redes sociais. Também no Spotify. No Spotify também, que é o Bloco Baixo. Como podem ver, nós temos vários nomes para o canal, não é? Mas seguindo aqui, nós então hoje iremos fazer aqui uma análise muito breve, muito rápida e muito simples. Nós tentaremos sempre fazer a conversa de forma fluida, de forma a quem não goste ou quem se interesse ou quem porventura tenha curiosidade de perceber na sua totalidade como é que funciona o futebol, de uma forma leve e simples, pode ouvir o nosso podcast que não se vai arrepender, não é? Sim, desde já também explicar que este projeto começou no âmbito de uma cadeira universitária. Era só isso. Pois. Podemos avançar? Isso vai depender de vocês. Começa numa cadeira universitária, mas se o pessoal aqui colaborar e se também nós fizermos um bom trabalho, quem sabe? Sim. O Bloco Baixo não transcende a cadeira universitária. Mas então, falando agora muito rápido sobre aquilo que foi a prestação de Portugal na Europa, falando um bocado do empate do Sporting em Eindhoven, da vitória estrondosa, até surpreendente, do Benfica por 4-0 na Luz contra o Atlético de Madrid, e do empate que tinha contornos épicos e acabou por se tornar trágico, que foi o empate do Porto no Dragão contra o Manchester United na quinta-feira. Podíamos também falar um bocado do Braga, dar aqui um destaque ao Braga, que teve uma derrota também contra o Olympiacos, mais um mau jogo do Braga em si, e também falar um bocado do Vitória de Guimarães, que também jogou, certo? Para onde é que vocês querem pegar primeiro? Pegamos no Sporting, no Porto? Eu posso começar pelo Futebol Clube do Porto. Acho que o Porto portou-se bem. Não é qualquer equipa que consegue dar a cambalhota no marcador a um Manchester United. De um 2-0 para 3-2, mesmo sendo em casa, e contra uma equipa que não está a passar o seu melhor momento. O jogo não começou totalmente bem para o Futebol Clube do Porto. Foram 2 golos muito precoces do United, mas o Porto reagiu muito bem. Samu Omorodian tem sido a contratação estrela do Futebol Clube do Porto esta temporada. Que grande contratação. Grande contratação. Tem estado a carregar o ataque do Futebol Clube do Porto. Sim, e o que eu gosto no Samu é que ele é mais do que força, ele é muito inteligente. Parece que não, mas ele está sempre no sítio certo. Bem de cabeça, com os pés. Está sempre no sítio certo e está ali com o entendimento com o João Mário. É um 9 moderno. Sim. O João Mário teve muito bem nos cruzamentos. Por acaso também. Mas sim, acho que concordo. Eu acho que poucas equipas em Portugal acabam por ter o estofo do Porto de, por exemplo, estar a perder 2-0 contra o Manchester United em casa e dar a volta. A mentalidade portista nas competições europeias é completamente diferenciada. Muda o chip completamente. Muito. Por exemplo, aquela eliminatória contra a Juventus em Turim, aquele jogo de Sérgio Oliveira. Exatamente. Sim. Mas lá está, o Porto consegue fazer a reviravolta, mas ao cair do pano, Harry Maguire, surpreendente, um patinho feio do Manchester United, a jogarem com a menos, mais um jogo em que o Porto está a jogar com um a menos e consegue a proeza de sofrer um gol.
e um golo que acabou por ser trágico. Foi pena. O Porto meteu-se um pouco a jeito na segunda parte, limitou-se mais a defender a partir do momento em que virou o resultado. Defender com a equipa toda, mesmo a tentar segurar a vantagem. Sim. Mesmo quando se meteu com um jogador a mais, continuaram com a mesma ideologia, tentar defender ao máximo o resultado. Acho que não era necessário. O Manchester United ficou completamente abalado com o terceiro gol. Acho que não era necessário ter recorrido à defesa. Mas aí não entra um bocado a inexperiência de se calhar do Vítor Bruno, que por exemplo, o Porto perdeu com o Bodo na primeira jornada. E o Bodo também estava em superioridade. E o Bodo estava também... Não, estava em inferioridade. O Bodo estava em inferioridade. E o Vítor Bruno se calhar não quis repetir aquilo que foi a derrota contra o Bodo e quis segurar aquilo que seria um resultado, porque se o Porto vence aquele jogo, nós não teríamos de certeza até essa conversa e estaríamos a falar de como é que do quão bem o Porto conseguiu estar ao dar a volta ao resultado. Então, não seria um bocado isso também? Sim, seria. O Vítor Bruno está a fazer a primeira temporada da carreira como treinador profissional. Sim. Está a fazer um bom trabalho no geral, não se pode dizer que não. Sim. O Porto está a conseguir bons resultados no campeonato e já conquistou uma super taça também com uma reviravolta surpreendente sobre o Sporting. É verdade. Mas lá está, o Vítor Bruno, mesmo com isso tudo, falta aquela experiência que ainda não tem. Mas com o tempo acho que vai conseguir excelentes vitórias e vai conseguir conquistar vários títulos, porque o Porto tem equipa para isso. E já se viu que o Vítor Bruno, lá no fundo, tem talento para treinar uma equipa como o Futebol Clube do Porto. Quando vocês estavam a falar que o Porto sofreu bastante naquela reta final do jogo, faz-me logo lembrar aquela defesa do Diogo Costa do remate do Garnatos. Sim. Uma defesa espetacular. O Diogo Costa realmente acaba por não estar muito bem no jogo. Não foi realmente um jogo, mas salvou também. Ele é um guarda-redes que tem esse lampejo, não é? Tem assim coisas que vês que não é um nível acima da realidade portuguesa, não sei. É um guarda-redes de diferença. Eu também fico às vezes com essa impressão. Tanto que foi nomeado para o prémio Yashin, melhor guarda-redes do mundo. E dificilmente isso acontece. Raramente temos guarda-redes a jogarem na Liga Portuguesa que conseguem tal distinção. Também relativamente ao jogo, queria destacar o jogo do Rashford também. Sim. Que o João Mário teve muitas dificuldades. Sinceramente, eu achei muito estranha a substituição do Rashford ao intervalo por parte de Erik ten Hag. Que também o trabalho do ten Hag está a viver se calhar dias terríveis. Tem os dias contados, sim. A Inglaterra apuram que ele tem os dias contados e já está à procura de sucessor. Ainda empatou agora recentemente com o Aston Villa. O que em teoria, noutros tempos, o empate com o Aston Villa seria suficiente para despedir, mas o Aston Villa também não é qualquer equipa hoje em dia, porque é uma equipa... Neste momento já se pode considerar quase um grande... É uma grande equipa, seria um bom resultado face àquilo que o Bayern Munique. Aquilo que o Bayern tem vindo a fazer, ou que o Aston Villa tem vindo a fazer, ao vencer o Bayern Munique, por exemplo, e o que o Manchester United também tem vindo a fazer, um empate com o Aston Villa não seria de todo um mau resultado, mas mesmo assim acho que também está com os dias contados. Agora puxando aqui um bocado para aquilo que foi a grande, não foi a grande surpresa, porque dizer que o Benfica não tem equipa para vencer o Atlético é mentira, mas houve ali uma desigualdade a nível que o Benfica goleou o Atlético, mas deu 4 onde cabiam muito mais do que 4 golos. O Benfica venceu por 4-0, mas podia ter dado 5, 6 ou até mesmo 7-0. Sim. O Benfica atropelou por completo o Atlético de Madrid. Porque eu já vi muito comentário onde pegaram pela, se calhar, um modo tático ou a maestria do Lage ao montar a equipa, onde o Lage, inclusive, não começa com o António Silva, começa o jogo ali com o Tomás Araújo e o Otamendi, ou seja, podia ser ali uma medida que podia surpreender muito as pessoas, no sentido de se calhar não usar se calhar aquele que seria o central habitualmente titular, mas Araújo, um central mais confortável com bola também. E acaba por fazer um jogo de encher os olhos, mais uma vez Kerem Aktürkoğlu acaba por fazer um golo, é um jogador que chegou e tem feito incrivelmente a diferença, tem sido bons mercados para os 3 grandes. Um jogador fantástico, o Aktürkoğlu. E pelo preço que ele custou, 11 milhões. Uma oportunidade de mercado. Foi uma verdadeira pechincha. Assinou a 10 minutos do fecho do mercado. Para o rendimento que está a oferecer ao Benfica, foi uma verdadeira pechincha. Pois, 4-0,
4 golos contra um Atlético que nem chega a fazer um remate à baliza. Servindo de aqui Trubin. um pouco de advogado do diabo, o Atlético de Madrid também vem de um jogo com o Real Madrid, um jogo Sim. cansativo, e conseguiu um empate. Certo, mas epá, Mas isso não é justificação. não é justificação e não vamos tirar mérito ao Benfica porque Claro. o Atlético não conseguiu jogar. Não foi porque o Atlético não conseguia Sim, o jogar. Benfica dominou completamente. O Benfica dominou completamente o jogo e sentiu-se que havia um bocado, e aquilo viu-se na conferência de imprensa, quando o Bruno Lage disse que queria que fosse uma noite do Benfica às antigas. Sim, Houve ali uma postura do Benfica e diferente. confirmou-se. Houve uma postura do Benfica diferente. Foi não um sei. checkmate total, taticamente, ao Simeone, por parte do Lage. Eu achei muito interessante, por acaso. Gostei muito do jogo do Benfica. Vamos ver como é que vai ser a próxima jornada. E o Sporting também vai a Eindhoven. E pá, para alguns surpreendente a prestação do PSV, mas para quem anda atento e anda a ver ali a Liga Holandesa de cantinho do olho, não se assustou porque o PSV também vinha de uma liga com 100% de Onde lidera, vitórias. sim. Onde lidera com 100% de vitórias. Concordo, mas de qualquer maneira o Sporting surpreendeu-me um pouco pela negativa, tendo em conta o futebol que tem praticado nos Sim. últimos jogos. Sim. Surpreendeu-me muito pela negativa porque teve muita dificuldade em atacar. Uma abordagem do Amorim, porque começa com o Geni, usa o Geni a extremo Sim, esquerdo Ele teve muitas dificuldades. e o Geni não consegue ali. Seria melhor começar com o Harder, que vinha a fazer melhores jogos, ou o Maxi Araújo, que Até se notou depois o impacto da entrada do guarda do jogo. O Pote faz muita falta no 11 inicial do Sporting. isso é inegável. Depois está lesionado. Isso é inegável. O eu Sporting está com um grande problema com lesões. acho. Sim. Eu acho que agora essa pausa que vem aí, acho que vai fazer bem ao Sporting a nível físico, mas vamos ver de que forma é que os jogadores também recuperam ou voltam à forma a nível mental. Mas de todo acho que sim, acaba por ser um resultado simpático para o Sporting, porque o PSV fez para vencer o jogo. O PSV conseguiu bloquear ali bastante o meio campo do Sporting. Sporting A reconhecido. pressão, o Sporting não conseguia bem sair a jogar, notava-se ali um grande desconforto. Não Sim. conseguiram lidar com a pressão alta. Eu acho que foi uma boa a abordagem do treinador do PSV, que também não é um nome tão desconhecido na Europa, que é o Peter Bosz, mas acaba por estar a fazer um grande trabalho no PSV. Época passada também foram campeões holandeses, a fazer também uma época com poucas derrotas. E esta época, tinham perdido com a Juventus, mas fazem um grande jogo frente ao Sporting, que acaba E por sair. atenção que esta Juventus também está muito forte. Sim, e com Sim. o Tiago Mota É uma também. Juventus completamente renovada. É. Aquele jogo do turco. O Kenan Yildiz. O Kenan Yildiz, sim. É o número 10, Craque, é sim. craque, é um prodígio. É que a Turquia realmente está com uma geração ali diferente. Já não se vê há muitos anos uma geração como esta na Turquia. geração Mas diferente. voltando- Diria mesmo desde 96. Sim. Mas voltando ao Sporting, muitas vezes o Sporting viu-se obrigado. Pareceu-me a jogar bastante para o Jokers. Ok. E o Jokers estava com aqueles centrais. O Flamengo fez um grande Sim, jogo. sim. O central do PSV. Uhum. Ou seja, o Jokers não tinha apoio. É Era isso. mesmo isso, não tinha apoio. Estava ali um bocado sozinho. Lá à frente. está, faltou o Pote. O Pote Sim. é o apoio que o Gyökeres precisa. Sim, um ponto Certo. trincão. E os jogadores como o Harder e Max Araújo, que têm tentado substituir o Pote, ainda não têm a mesma química com o Gyökeres. Mas eu O acho que Maxi Araújo acho que para mim tem de ser titular. Eu acho que o Pote acaba por ser um jogador um bocado insubstituível no Sporting, até um bocado por Não há causa jogadores muito parecidos com ele. sim, por causa daquilo que ele oferece. Sim. Ele tem um jogo interior com muita qualidade, ou seja, ele consegue jogar muito bem a apoiar os colegas, mas também tem uma capacidade de finalização de fora da área, dentro da área, finaliza com uma facilidade que poucos jogadores que têm essa aptidão de ter jogo interior conseguem finalizar. Então, pronto, olha, o Sporting agora empatou esse jogo, que eu Uma me disse. escorregadela, literalmente. Literalmente o campo, o Jokers diz no final que parecia uma pista de hóquei no gelo, mas se calhar eu acho que a abordagem correta é um bocado o que o Amorim disse na conferência de imprensa. Eu acho que os jogadores, de certa forma, até mesmo neste tipo de circunstâncias, não se podem apegar a isso, Essas desculpas. e procurar, no caso, evitar ser Sim. prejudicados por causa disso.
Eu acho que é a postura correta. Mas, contudo, foi uma jornada, vamos dizer, positiva. Sim. Uma vitória do Benfica que leva muito, e se calhar abre uma discussão que podemos trazer, se calhar, para outro episódio, até que ponto a Liga Portuguesa, ou o futebol português, vamos falar, de futebol português considerando a qualidade dos 3 grandes, chega a ser não tão inferior ao top 5. Eu sinceramente sou da opinião de que o Benfica, o Sporting e o Porto se calhar só perdem mesmo para os grandes clubes da Europa. Nos últimos anos, a nossa liga, principalmente os 3 grandes, tem mostrado uma boa imagem na Europa. Sim, jogam frente a... Quer dizer, tens o Sporting se calhar que levou uma goleada do City, mas o Sporting também... Isto também é o City. É um City. Mas o Sporting também em 2023 o Sporting sai em 4º lugar, elimina o Arsenal da Liga Europa, com o Arsenal que liderava a Premier League à altura, o Benfica. Em 2021 vence 3-0 o Barcelona em casa. O Porto também, o Porto, Arsenal. O Porto venceu o Arsenal ano passado. Porto com o Arsenal também, o Porto com o Arsenal também, porque o Porto que não era o melhor Porto de todos os tempos, também faz ali uma Houve eliminatória. inclusive que dizia que era o pior Porto de sempre. Pois, então, até que ponto? Mas passando aqui então... Mas ganhou 5-0 hoje. Eu pessoalmente acho que esta temporada, tanto o Sporting como o Benfica como o Porto conseguem passar para a fase eliminar. Ok. Eu acho que... Pode ser diretamente ou não, mas Sim, acho que diretamente eu acho que é difícil, Exato. mas se calhar entre os 24 eu acho que eles estão. acho que conseguem perfeitamente. conseguem. Estão a jogar para isso. Sim, eu acho que conseguem estar entre os 24. Mas agora passando então àquilo que foi o campeonato português nesta jornada. Peço desculpa interromper, acho que ainda devemos falar do Braga. Sim, obrigado. Pessoal, aqui é assim que funciona. Nós não temos uma ordem de programa, temos aqui mais ou menos uma ideia do que falar, mas às vezes vai acontecer, nos esquecemos do que falar. Então, obrigado, André. Então, mas sobre o Braga, derrota contra o Olympiacos, o que é que temos a dizer sobre o Braga? O Braga está-me a desiludir muito esta temporada. É uma equipa que ainda não está devidamente engranada, está com muitos problemas defensivos. Sim. E ofensivamente não está a mostrar o que tem mostrado nas últimas 2, 3 temporadas. Carlos Carvalhal chegou, mas ainda não está a conseguir trabalhar como deve de ser. Há muitas lacunas no 11 do Braga, parecendo que não. Tem muitos bons jogadores, tem vários craques, mas ao mesmo tempo falta ali alguma coisa, falta ali química, falta um pouco de alegria a jogar a bola. Certo. Também uma das causas... Parece um pouco que jogam até sem vontade. Eu às confesso vezes. que eu não vi o jogo do Braga, então não tenho... Surpreende-me um bocado o resultado. Ok, que o Olympiacos não é qualquer equipa, é uma grande equipa 3-0. da Grécia, mas um 3-0 acaba por ser um bocado um resultado pesado. Sim, também tenho que atribuir aqui alguma culpa ao presidente, porque no início da época despediu Daniel Sousa, pareceu-me prematuro completamente. Sim, Aquilo foi a eu também achei. jornada. Acho que foi muito cedo. As Um más erro. línguas Para mim é um erro. as más línguas atribuem que ele já tinha tudo conversado com o Carlos Carvalhal e estava à espera da primeira escorregadela para mandar embora o Daniel Sousa. Mas também até agora o impacto do Carlos Carvalhal foi praticamente nulo. Sim, pois. Não mudou muita coisa. Pois, e por acaso, já pegando na Liga, temos um Braga que perde no Dragão, mas deixa uma imagem se calhar melhor do que... Sim. Se Não calhar, estou ali, pelo se menos calhar alguma apesar melhoria. da derrota, talvez um dos melhores jogos do Braga esta temporada até agora. Sim. Apesar do resultado Faz ali na infeliz. segunda parte um grande golo do Roger Fernandes, que finalmente parece estar a se afirmar neste Braga, um Sim. jovem muito promissor, Tem muita qualidade aquele pé esquerdo. tem muita qualidade. Foi dos jogadores que mais conseguiu desequilibrar durante a partida. Pois, e o Porto também faz uma boa primeira parte, termina se calhar ali aqueles últimos 15 minutos mais instável e consegue um penalti no final que acaba por levar os ânimos muito mais tranquilos para os lados do Dragão. Mas contudo eu acho que é uma boa vitória para o Porto, é aquela vitória que engrossa a equipa. O que é que vocês acham? Sim. Acho Sim, que é um boost adicional para os jogos seguintes. Sim. Sim, este era um jogo que era importante. Sim. O Porto ganhar vindo de um empate do Manchester United. O Vitória de Guimarães, por outro lado, está-me a surpreender pela positiva. Já fez história, inclusive, ao qualificar-se para a Conference League. Sim.
O Vitória de Guimarães também E está a fazer um bom início. está a fazer um bom Sim. início, mas também tem sido o início de época de altos e baixos, tanto que há momentos muito bons do Vitória, mas também há momentos muito maus, como foi este último fim de semana, em que o Vitória de Guimarães ganhava até aos 90 minutos por 2-0 E leva o empate. e leva o empate contra o Boa Vista em casa, 2 penaltis do Miguel Reis. 2 penaltis contra o Boa Vista. Também pode mostrar um pouco da falta de experiência em competições europeias, porque o Vitória de Guimarães é uma equipa que costuma concentrar todas as atenções no campeonato Sim. e agora tem de concentrar também na Conference League, e então há ali um pouco de a concentração está dividida entre duas competições, e então já vimos jogos espetaculares para o campeonato e jogos menos bons para a Conference League e vice-versa. É a falta de andamento, né? Acho Exato. que eles não têm ainda... Sim, também o Vitória também começa a época mais cedo com aqueles jogos dos playoffs. Sim, Eles sim. têm mais jogos nas pernas que Sim, as outras equipas. Sim, chega a essa altura, se calhar começam já Começa a apresentar- sentir, sim. a sentir mais do que as outras equipas nessa altura E anseia normalmente. alguma rotação e se calhar a segunda linha não está ao mesmo nível da primeira. Pois, isso acaba por penalizar um bocado estas equipas. Sim, E falando aqui um bocado do Nacional Benfica, um jogo que não aconteceu. não aconteceu. Um jogo que simplesmente não existiu. É, Ou seja, é polémica do costume. não existiu e nem se viu, dos dois sentidos, do Pois. nevoeiro e nem na televisão. Nem a bola dava para ver. Mas acho que temos que entrar na discussão porque claramente já na televisão, ao ver as condições atmosféricas, já conseguia perceber que o nevoeiro não ia permitir a visibilidade durante o jogo. Não havia condições de iniciar o jogo. Tendo em conta todas as tecnologias a que temos ao dispor É isso. sobre a meteorologia, acho que foi uma estupidez. Peço desculpa pela palavra, mas foi literalmente uma estupidez ter o senhor árbitro ter dado início ao jogo quando não havia absolutamente condições nenhumas. Nem os jogadores não se conseguiam ver uns aos outros. Yeah. Quando eu estava a assistir à partida no canal na Sport TV, a Sport TV mete lá uma imagem antes do início do jogo da câmara da baliza, neste caso iria ser a baliza do Turbine, e logo ali via-se, não havia visibilidade sequer para a outra baliza. Sim. E não havendo a visibilidade para a outra baliza, não há condições para a partida ser começada. E isto é que me levanta a questão: porque é que a Liga permite que este tipo de jogos inicie? Porque eu não consigo... E o eu não- problema é que já estão 10 minutos jogados. Eles Jogados entre aspas. Jogaram 10 minutos, Vai ser um jogo com 10 minutos a menos de tempo. pois, jogaram 10 minutos e decidiram adiar o jogo. E depois das redes sociais, depois quando se decide adiar o jogo, mostra-se uma imagem 30 minutos depois do campo e já havia condições para se jogar. A pergunta é: porquê é que adiaram o jogo até dezembro? Eu acho que começa-se a pôr também em causa a continuidade dos jogos na Choupana. Ok. Acho que esta época, não tenho bem noção dos números, mas acho que já vem 3 ou 4 jogos adiados esta Sim, época. Só sim. esta época. Porque historicamente são cerca de 19 Sim. já. Eu- E este é o terceiro do Benfica. Eu acho que é Recentemente falou-se nas equipas dos arquipélagos dos Açores e da Madeira passarem a disputar jogar o no campeonato continente, no continente. Eu acho que seria, se calhar, algo a considerar e, se calhar, a Liga a avaliar seriamente, porque só esta época, ou na época passada, nós tivemos também o adiamento do jogo do Porto. Lembro muito bem nos Açores, contra o Santa Clara, por causa da chuva, onde o campo não tinha condições para que a bola não rolava Sim. no campo sequer. Houve a necessidade de adiar a primeira mão do jogo do Porto contra o Santa Clara. E depois nós também temos esta época, mais uma vez, nos arquipélagos, a haver estas condições atmosféricas, que nós sabemos que naquela região geográfica é normal ter, mas a condicionar mais uma vez a continuação e o seguimento daquilo que é o calendário da Liga. Mas Até que ponto, né? Tem que se avaliar. imaginemos que tanto Santa Clara como o Nacional, que são as equipas dos arquipélagos que estão presentes neste momento na Primeira Liga, Sim. começassem a disputar o campeonato no continente, seria um problema para os adeptos. Sim, eu acho que entra por aí. Porque senão o futebol tem que chegar a todos. E Porque todos tanto nos jogos em casa como fora seriam sempre disputados no continente, e então os adeptos dos arquipélagos, para se dirigirem para ver os jogos das suas respectivas equipas, teriam de se deslocar constantemente entre os arquipélagos e o continente. Pois. todos. Era mesmo isso que eu ia Eu acho que dizer. esta é a problemática desta questão. Eu acho que é mesmo
o facto de, por exemplo, ok, para o andamento da Liga se calhar seria mesmo melhor passar as equipas a jogar no continente, mas se calhar ia privar não sei quantos milhares de Mas também pessoas e adeptos. E o dinheiro de bilheteira que o clube conseguia Exato, fazer, sim. que não iria conseguir. Sim, Mas por outro lado também é o dinheiro que eles gastam em viagens também. torna-se. Isto é uma coisa que se calhar É um assunto muito delicado. é muito delicado Isto e porque já é um histórico muito gerido a muito crianças. grande de jogos adiados nos Sim. arquipélagos, Sim. Que só devido às, prejudica a devido às imagem da condições liga. meteorológicas. Sim, sim. Mas isso também, nós também entramos, se calhar isso normalmente eu creio que seja mais na Choupana, porque normalmente no estádio do Marítimo, Sim. que é dos Barreiros, Era muito raro. é muito não raro lembro. haver adiamentos ou Tem a ver com também a altitude. se calhar era algo que a Liga devia Eu avaliar. pessoalmente não estou dentro do assunto, não sei Por se exemplo, o estádio o estádio da Choupana fica num alto. Sim. Pois. Logo está mais... Eu acho que se calhar a Liga devia avaliar no sentido de se calhar passar os jogos do Nacional para os Barreiros, para não ter que sair da Sim, ilha, é uma opção. Sim. em vez de Talvez seguir a Choupana. usarem a estratégia do, passando para o estrangeiro, do Milan e do Inter de Milão, Sim. que compartilham o estádio. Sim. Pode ser, mas isso também tem que. Lá está, tem toda uma questão histórica envolvida Exato. do Milan e do Inter de Milão, que não é igual à situação do Marítimo e do Nacional de todo. Sei que também há outro estádio que era onde jogava o Nacional da Madeira também. União da Madeira. União da Madeira. Também é isso. outro estádio. Não sei. Isto é uma discussão que os delegados e os representantes e quem recebe dinheiro para fazer isso vai ter que fazer e não nós. E nós vamos falar da vitória do Sporting, a vitória caseira do Sporting 2-0 contra o Casa Pia. O Sporting segue 100% vitorioso, se calhar um dos melhores arranques do Sporting no século. 24 jogos, 8 jogos, 8 vitórias, 24 pontos, 27 golos marcados, 2 sofridos. Um jogo que, sinceramente, foi um jogo xoxo. Xoxo, porque o Casa Pia limitou-se um pouco a defender. O Casa Pia não quis jogar, que o Casa Pia não foi ao Alvalade jogar. Sim. Foi algo lá de defender, mais É uma propriamente. estratégia. Faça a coisa, cada um usa a sua estratégia. Entra no conceito de bonito ou não. Isso é como tudo. Há uns que acham mais bonito, há outros que acham mais feio. Eu, sinceramente, sou daqueles que acham isso feio porque só torna o futebol mais pobre. Como nós vimos, só havia uma equipa a jogar. Para mim, depende muito. Depende. Imaginemos uma equipa como o Casa Pia, que não tem os mesmos recursos do Sporting, faz um pouco de sentido que defenda um pouco mais, não é? Imaginemos tipo um Sporting contra um Braga, por exemplo. Se o Braga fizesse o mesmo que o Casa Pia, acho que já não fazia muito sentido, porque o Braga tem equipa, tem condições e recursos para dar luta ao Sporting, algo que o Casa Pia não tem, ou tem menos que o Braga e que o Sporting. Ok. Sim, é verdade. Com todo o respeito ao treinador Lito Vidigal, podemos afirmar que o Casa Pia jogou a Lito Vidigal. Pois, é a marca, é a marca do Lito. É a marca do Lito Vidigal. O João Pereira, o treinador do Casa Pia, teve ali o momento a Lito Vidigal. Há imagens que mostram no minuto 60 o Casa Pia a perder por 1-0 e a formar uma linha literalmente 6-4-0, ou seja, Sim. Defendia com 11, basicamente. seria basicamente com toda a equipa recuada e foi uma estratégia, tanto que houve momentos em que o Israel, que mais uma vez conseguiu manter a baliza a zeros, e acho que fecha um bocado aquele debate que havia Entre no início, Kovacevic. entre Kovacevic e Israel, que Israel tem estado alguns furos acima, tanto que o Trincão no final do jogo dá o prémio Eu acho o Israel mais seguro. ao amigo. Eu acho que sim, eu acho que sinceramente se calhar o Israel Não há um guarda-redes por aí além, mas Eu acho que a contratação do Minimamente. Kovacevic foi uma contratação um pouco em pânico, porque não havia guarda-redes, sim. e vai cá deste. estavam os guarda-redes todos indisponíveis, o Adam que ia embora, o Israel estava lesionado, não havia guarda-redes, então houve um pânico, tinham de contratar um guarda-redes qualquer para ocupar a vaga. Eu acho que se calhar em pânico não diria, porque acaba por não ser muito a marca deste Sporting e nem do scouting deste Sporting. Nós temos visto que se calhar fazem algum estudo, mas eu acho que não foi uma contratação acertada, porque face àquilo que as necessidades da equipa, acho que o Israel é suficiente. O
Kovacevic apresenta, por exemplo, as mesmas dificuldades que o Adam tinha, as saídas dos postes, o jogo com os pés não é, é um pouco inseguro, portanto o Sporting aí buscar um guarda-redes tinha de ser um guarda-redes que colmatasse essas falhas Sim, que o Adam tinha. sim. E o Israel também tem-se mostrado mais tranquilo, se calhar com a bola nos pés. Daí eu dar a ideia que foi uma contratação um pouco à pressa. Ele também tinha essa dificuldade. Sim. E se calhar também um bocado de mérito da linha defensiva do Sporting, porque o Israel não tem, se calhar esse jogo foi o que ele teve mais trabalho, e também o jogo em Eindhoven, que ele também quando foi acionado também teve sempre muito bem. E também deram mérito ao treinador do guarda-redes do Sporting, que vê-se que há ali um aspecto que melhorou no guarda-redes, que foi trabalhado nos treinos. Muito bem, sim, é dar o destaque. Então a Liga permanece do jeito que está, com o Sporting em primeiro, com 8 vitórias em 8 jogos. Temos o Porto logo a seguir, com 7 vitórias e uma derrota em contra o Sporting. Uma derrota contra o Sporting, que é uma derrota, consideremos se calhar normal, e o Benfica segue em terceiro, claro, com um jogo a menos, que irá se realizar então já com uma derrota e com um empate, ainda nos tempos de Roger Schmidt. Sim. Este novo Benfica ainda não perdeu, isso também é um facto. E tem dado espetáculo. Muito provavelmente está a fazer um bom trabalho. Muito provavelmente o Laje parece que assentou que nem uma luva de repente do Benfica. Muito provavelmente venceria eu acho que é o ambiente também. Acho que entra-se um bocado no ambiente. E o Laje também já traz um pouco de experiência do futebol estrangeiro, tanto de Inglaterra como do Brasil, que são dois tipos de futebol altamente, como é que eu ia dizer? Não, um futebol fácil. Exato. O futebol no Brasil um ritmo muito elevado. Intenso. Exato, são dois tipos de futebol muito intenso, com um ritmo muito elevado a toda a hora. E acho que foi um pouco isso que o Benfica mostrou contra o Atlético Madrid, onde não pararam de correr e pressionar num único momento. Foi desde o primeiro minuto ao último, sempre em cima do Atlético. Não deixaram respirar. Eu acho sinceramente uma segurança defensiva. Quando o Atlético ia lá, o Benfica facilmente resolvia. Não havia aquele pânico habitual quando vemos o Benfica a jogar na Europa contra equipas grandes. Eu acho que o Benfica, sinceramente, tinha a receita para vencer este jogo contra o Nacional, mas fica então esse jogo em atraso, fica assim avaliado então a nossa Liga, e vamos passar àquilo que tem sido o tema, porque é sempre tema e sempre será tema, que é a Seleção Nacional. Sim. Mais uma convocatória de Roberto Martínez. Foram dados a conhecer os 26 jogadores que vão representar a seleção nos jogos contra a Polónia e a Escócia, ambos fora. Houve novidades, já se esperavam algumas novidades e realmente houve novidades. E houve também muita controvérsia com alguns nomes. Sim, há sempre nos últimos tempos. Mas o que é que nós podemos tirar daí? Sinceramente, pontos positivos. Ricardo Velho já merecia há muito tempo. Já estava a fazer hora extra para assim como o Diogo Costa é um guarda-redes muito diferenciado, que na minha opinião já devia estar num clube muito superior, não desmerecendo o Farense, mas acho que o Ricardo Velho já merece outros palcos. O Ricardo Velho até na época passada chegou a estar associado ao Borussia Dortmund para ser o número 2 do Kobel. E a continuidade dele no Farense é até um pouco surpreendente. E continua a mostrar grande nível, mesmo esta época. Aquela exibição no Dragão, fantástico. Quando o Farense se deslocou ao Dragão, o Ricardo Velho fez uma exibição. O Farense, sem o Ricardo Velho, teria saído de lá goleado. Não me admirava nada, talvez com uns 10 golos sofridos. Acho que é muito forte. Acho que é um guarda-redes mesmo para outros palcos. Sinceramente, não sei como é que serão os próximos mercados, mas acho que tinha espaço num dos três grandes, mas nesse momento os três grandes, como têm guarda-redes a segurar bem as balizas, se calhar não se... Talvez se o Sporting tivesse ido buscar o Ricardo Velho em vez do Kovacic, teriam ficado muito melhor servidos. Mas isso também, lá está, isso é como tudo. Se a minha avó tivesse rodas, claro. Era um caminhão. Era um caminhão, mas o que dizer desta convocatória, onde nós temos, se calhar, nomes que já estamos habituados a ver, não temos muitas atualizações, eu não sei... Houve regressos também. Temos o regresso do Otávio, acho que Otávio. João Cancelo também. Ruben Neves também regressa à convocatória. Nomes que, digamos, têm sido muito contestados, dado o facto de... jogarem num campeonato inferior. Sim, mesmo estando a jogar na Arábia, o facto de eles não estarem a apresentar um nível
a ser tão elevado, mesmo estando a jogar na promoção. Arábia e se calhar a tirar espaço a jogadores que... Há pessoas que acreditam que têm muito mais a acrescentar na seleção do que se calhar hoje em dia tem o exemplo, Otávio e o Rubén O Neves. Rubén Neves, sim. O Florentino, por exemplo, não é convocado, se calhar, porque o Rubén Neves é chamado. E atenção, o Florentino neste momento é o jogador da Liga dos Campeões com mais recuperações de bola. Eu acho que o Roberto Martínez está mesmo a convidar o Florentino a fazer uma chamada para a Federação Angolana para ver se ele é convocado uma vez para jogar Pois lá, ao por menos uma joga. seleção nacional principal, Sim. porque não é possível. O Florentino, já em 2023, já era um absurdo o Florentino não ser convocado. Hoje em dia torna-se também um absurdo o rapaz não ser convocado. Um rapaz que, diga-se só de passagem, tem um palmarés de campeão europeu sub-19 pela seleção nacional. Também é o Daniel Bragança, que é um médio que já mostrou que mesmo quando o nível dos palcos aumenta, ele está lá. Ainda em Eindhoven vimos, Sim. marca o gol do empate. É um jogador que tem o tal pé esquerdo que o Samu tem, que ele referiu que não existe. Já vamos ao Samu Costa. Eu vou dar a minha opinião pessoal. Eu não sou contra a convocatória de jogadores que estão neste momento a jogar na Arábia Saudita. Eu, fazendo uma comparação, atenção que isto é só a minha opinião, fazendo uma comparação entre Rubén Neves e Florentino Luís, imaginemos que estamos às portas de uma fase final de um campeonato europeu ou mundial, eu convocaria Rubén Neves, mesmo com o Florentino Luís estando a apresentar um futebol fantástico neste momento. Sinceramente. Mas acho que neste momento, como não se tratando de uma fase final de uma grande competição, Sim. acho que talvez o Roberto Martínez podia ter dado uma oportunidade. Acho que estes jogos de fase de grupos da Liga das Nações são jogos ideais para experimentar novas combinações, novos jogadores, como o Florentino Luís. Sinceramente eu sou da opinião que percebo o que tu estás a dizer, André, mas eu sou da opinião que a partir do momento que estes jogadores, sinceramente, o Otávio e o Rubén Neves não são jogadores titulares na seleção, não são jogadores diferenciados nas suas posições, são jogadores sim com qualidade, mas não são jogadores diferenciados, não vão ser aqueles jogadores que vão entrar nos jogos e vão transformar o jogo de ponta à cabeça, mas a partir do momento que está a tirar a oportunidade a jogadores se calhar mais promissores e mais novos, que podem se calhar marcar uma nova geração na seleção. O Tomás Andal também. Acho que estado a um bom também nível. ele fala desses E o nomes. próprio Daniel Bragança. O Martínez na conferência fala do Quaresma, fala do Tomás Andal, fala do Bragança e, se não me engano, falta um nome que ele também menciona, que são nomes de jogadores que estão a bater às portas. Quaresma, não? Fala de Quaresma também e, sim, já tinha mencionado, são jogadores que estão a bater às portas da seleção. Eu pergunto, como é que até agora o Florentino Luís está a bater às portas da seleção? O Florentino Luís já não é um jogador que bate às portas da seleção. O Florentino Luís é um jogador que tem que ser convocado. O Daniel Bragança, pelo momento está a viver, se o Samu Costa, com todo o respeito à carreira do Samu Costa e ao futebol que tem apresentado no Mallorca, se o Samu Costa, pelo que faz no Mallorca, tem espaço na seleção, o Daniel Bragança não só é convocado como é titular absoluto, se calhar na seleção onde o Samu Costa joga. Então torna-se um bocado controversa esta opinião do Roberto Martínez, que é o selecionador, e pronto, prossigamos. Queria falar sobre o Florentino. Desde que começou esta era do Laje, eu notei grandes melhorias no Florentino, no aspecto do passe com bola. Aquele Florentino de antes, que era para o lado, para trás, passou a ser mais para a frente. Sim. Passe por mais arriscado, corre Sim. mais o risco do passe. Sim. Eu acho que isso, lá está, isso é uma evolução e isso são coisas que podemos... Um jogador que está em ascensão. Podemos Enquanto o Rubén Neves é mais do mesmo, digamos. Sim, é novo, sim, é verdade. O Rubén Neves também não é nenhum velho, mas nós já temos... O Rubén Neves já teve a oportunidade e o tempo dele na seleção... Temos Florentino a brilhar na Liga dos Campeões. Mas o Rubén Neves disputou o campeonato. Vamos pôr-nos no lugar de Roberto Martínez. É extremamente complicado fazer uma convocatória numa seleção como a portuguesa atualmente. Sim, tem em muita que qualidade. são dezenas e dezenas de jogadores
espetaculares de nível mundial e também astros ainda em ascensão. Se existem estes problemas e estas Isso- polémicas, isso- é isso- porque é bom. prova que Portugal Exato. tem um grande grupo. Sim, porque E- o jogo, não estamos a falar E do só há, mau espaço, jogador. só há espaço para no máximo 26 jogadores. Mas percebo, é uma boa discussão, é um bom problema que temos na seleção portuguesa. É um E problema ele das tem de grandes escolher seleções. entre convocar jogadores que já têm experiência na seleção Sim. e ao mesmo tempo dar oportunidade a jogadores que estão em ascensão e que já merecem a oportunidade. Mas neste momento a seleção não precisa de jogadores que tenham experiência. A seleção portuguesa precisa de experiência e precisa da irreverência que se calhar esses novos jogadores iam trazer. Por exemplo, vamos falar da lateral direita, onde mais uma vez temos Nelson Semedo. Nelson Semedo em 2017, 2018, 2019 era indiscutível na seleção e fazia todo o sentido. Mas em 2024 temos um Tiago Santos que faz um jogo contra o Real Madrid Incrível. nos grandes palcos com o Lille, ok, tudo bem, mas é um nome que está a pedir passagem na seleção. E o próprio- Isso para não falar de nomes como João Mário. E o próprio Thierry Correia do Valência. De falar de Thierry Correia, João Mário. Tiago Santos, que foi Tiago nomeado Santos. para a equipa da semana da Liga dos Campeões. Ou seja, não faltam nomes de jogadores que neste momento, apesar do... o Nelson Semedo joga no Wolves na Premier League. Está bem, mas o Wolves não está se calhar... Não joga nos nível, mesmos palcos sim. que o Lille se calhar joga. Sim, ou E temos de o ver Porto, que o por Tiago exemplo. Santos apanhou o Vini, o Sim. Vinícius Júnior. Sim. E faz um jogo... Defensivamente, O atual favorito à bola de ouro. impecável. Faz um jogo impecável contra o Real Madrid. Pá, isso para mim, sinceramente, custa-me e sou sincero, Um jogador que anula o bola de ouro deste ano, que praticamente tem Sim, que ir à é, seleção. está a ser dado como Tem favorito que- à vitória Tem no que ir à prémio. seleção, na minha opinião. E sinceramente, pronto, do ataque se calhar não temos muito a acrescentar, acaba também por ser mais do mesmo. Sim. No ataque. São os melhores jogadores que temos. Se temos calhar uma novidade agora no setor defensivo, o Tomás Araújo. Tomás Araújo Sim, vai foi para o substituir, lugar do Gonçalo Inácio. vai substituir o lesionado Gonçalo Inácio, uma convocatória merecida. Merecido. Do Lá está, Gonçalo- é daqueles casos, do é um Tomás jogador Araújo. que já merecia, Sim, tendo em um- conta o excelente início de temporada. E fez por merecer. O Martínez está a fazer tudo para manter o António Silva, mas neste momento o Tomás Araújo, para mim, até se calhar o melhor central do Benfica. Sou da opinião que o António Silva Não está a viver o melhor neste momento. momento não está a nível de seleção, Sim. é a minha opinião. Até mesmo o Eduardo Quaresma merece mais. Acho que ele. Eduardo Quaresma se calhar merecia já uma oportunidade, porque, como disseste pro- muito bem, são os jogos que dá para testar, não estamos a O testar. problema do nada. Eduardo Quaresma são os problemas físicos, que têm sido constantes. Sim, mas isso são coisas que... É pena, porque eu pessoalmente gosto muito do Sim. Eduardo Quaresma. É um defesa central. E faz um jogo em Eindhoven, Também muito bom. muito bom, Sim. tem ali se calhar um apagão ali no final do jogo, que se o Bakayoko Sim, finaliza melhor, consegue fazer Era gol, sim. finalizar o jogo, mas faz um jogo muito competente também em Eindhoven. Pá, contudo, o que dizer, o que esperar dessa seleção? Jogos contra a Polónia e contra a Escócia, onde Portugal é favorito, sim. não Sim. há outra palavra. Mas há que dizer, hoje em dia não há jogos fáceis. Sim, nenhum jogo é fácil, mas há favoritos nos jogos, mediante a Há qualidade. favorito, E- há teorias, Sim, mas jogo jogado, hoje em dia não há jogos fáceis. sim, Não há equipas fáceis de enfrentar. sim. Já temos visto muitos exemplos. Sim, Portugal bem há pouco tempo teve dificuldades com a Escócia e ganhou Sim. 2-1 apenas. Foram dois bons resultados, uma vitória contra a Croácia, excelente, não é? Sim. A Croácia, mesmo já estando a era de ouro da Croácia, os jogadores, Sim. a geração dourada, mesmo já estando no seu fim, continua a apresentar um futebol fantástico, Sim, e os jogadores continuam a jogar em alto nível. sim, mas contudo foi uma excelente vitória da Seleção Nacional. 3 pontos importantíssimos, porque a Croácia é um adversário direto ao Sim. primeiro lugar do grupo. Apesar de não ter feito um bom Sim. europeu, Sim. mas tem lá jogadores de grande nível, por exemplo, Sim. o Maier, um jogador que eu gosto. Sim, sim, muito interessante. Tem ali, tem sempre. Eles Mostrando muita qualidade. os croatas têm sempre ali jogadores Modric, não há como fugir. tecnicamente muito Sim, refinados continua. também. Mesmo já com os 38 anos, Kovacic Modric também está a fazer continua um um jogador grande início de de outra temporada. Incrível. Kovacic também está a fazer um grande início de temporada. Tem o Guardiola também. Sim, o Guardiola. Central extremamente O promissor. Guardiola, na minha opinião, o futuro capitão da seleção croata. De certeza, tem o perfil e já tem, se calhar, já está a construir o andamento para tal. Muito bom a defender e muito bom a atacar.
Meus amigos, Já estamos a bater os 40 minutos. o que é que nós temos aqui de considerações finais e o que é que nós esperamos então de Portugal nesta Bom, dupla jornada da eu vou Liga das des- Nações? resta-me a mim desejar sorte à Seleção Nacional. Espero 2 vitórias e agradecer aos ouvintes pelo acompanhamento até ao final. Para aqueles que chegaram até ao final do podcast. Todos chegaram até ao final. Todos chegaram, esperemos que sim, não é? Esperemos que todos tenham ouvido o podcast até ao final. Agradecer muito o apoio e gostava muito que continuassem a ouvir os nossos podcasts porque é um projeto que pretendemos continuar pelo menos até dezembro, janeiro. Até ao final do semestre. Sim. Por isso, pessoal, tens alguma coisa a dizer também? Mais a acrescentar? É o mesmo que o André, conto com 6 pontos. Obrigado a todos que estiveram aí até ao fim e que no próximo também estejam presentes. Pá, pessoal, espero também que se calhar estou um bocado com o pensamento do André, nenhum jogo é fácil, mas eu espero bons jogos, espero que também possamos se calhar ver o futebol da seleção a melhorar e um futebol menos pragmático ou resultadista, mas um futebol se calhar a extrair o melhor que os jogadores têm para oferecer. Espero que desta vez o Roberto Martínez possa estabelecer ou elaborar uma tática que possa extrair o melhor dos jogadores e agradecer a vocês que estiveram deste lado a nos ouvir. Todas as quartas-feiras, às 11h30, nós estaremos aqui convosco a falar sobre futebol e também sobre outros acontecimentos, se calhar fora de futebol, que sejam interessantes para conversarmos. Desejamos uma ótima semana. Não se esqueçam de compartilhar, colocarem no grupo dos vossos amigos, no WhatsApp, no Instagram, no Twitter, Com como vocês família, quiserem, com com amigos. Apoio é família. bem-vindo. Todo apoio é bem-vindo. Não se esqueçam de seguir-nos no nosso Instagram, que é @oblocbaixo, e também ouvir, então, o nosso episódio vai estar disponível no Spotify e também no YouTube. E divirtam-se e sejam felizes, que isto é muito importante. Uma grande semana para vocês e um grande abraço dos vossos amigos. Fomos.